Olá, alunos da disciplina de consórcios, tudo bem? Então, essa noite a gente vai tratar sobre a Lei 11.107 de 2005 e o Decreto 6017 de 2007. Estes dois instrumentos jurídicos, eles servem para regulamentar os consórcios públicos no Brasil. Então, nas primeiras aulas, a gente tratou um pouco sobre o que é cooperação entre governos, né? De que forma ela acontece na horizontal, na vertical, entre municípios, entre estados e municípios, entre entes federados e municípios, e para que ele serve, né? Então, assim, os consórcios, eles são feitos entre entes que podem ser municipais, estaduais ou federais, com um fim específico, né, regulamentado, é um contrato. Então, você faz um contrato entre duas organizações governamentais. Essa legislação e este decreto, o que eles fazem? Eles vão nos dizer de que forma a gente pode celebrar este contrato, né? Então, os consórcios são contratos, são instrumentos jurídicos formalizados e assinados, né, pelos gestores desses locais, que vão dar conta, então, de abranger a finalidade daquela união. Então, por exemplo, uma universidade como a UERGS, ela pode celebrar um contrato, né, com uma outra universidade com um fim específico e ela vai lá e vai ter então um documento que diz o que ela vai fazer e o que aquela outra universidade vai fazer. Os consórcios, eles são regulamentados por legislação e por decreto, porque nada mais são do que isso, do que esses instrumentos jurídicos que evidenciam a existência de consórcios, né? Dessa junção, desta união, né, de entes para um fim específico da administração pública. Então, o objetivo da Lei 11.107 e do decreto é o seguinte: a lei ela vai estabelecer as normas gerais da contratação destes consórcios públicos entre os entes da federação para a realização de um interesse comum. Então, a lei vai dizer como é que esses consórcios vão funcionar. Eu coloquei a lei aqui na nossa aula porque eu acho que é interessante, ela é curtinha, que vocês verifiquem o que é que deve conter neste contrato. Então, você tem um consórcio, quando você pensa em um consórcio, você está pensando, né, em, de alguma forma, resolver um problema, né, de gestão, de administração pública, e que possa ser resolvido entre dois entes. E aí, quando há esse interesse em comum, você promove a celebração de um contrato. Lá na lei, ela vai então promover cooperação entre municípios, estados e União, que visam o quê? Aumentar a eficiência da gestão pública e otimizar o uso dos recursos. Então, a gente vai ter um contrato para que, dentre esses entes consorciados, a partir de normas que estão descritas dentro deste contrato, eles consigam fazer com que o seu fim, né, a sua atividade fim, acabe ocorrendo. Então, eles celebram um contrato que tem um objetivo final, né? E este contrato, então, vai dar conta, vai dizer de premissas que são regulamentadas na legislação, assim como qualquer outro contrato. Os nossos contratos pessoa física também, eles são regulados por legislação e os nossos contratos pessoa jurídica também. Então, ali vai ter dentro da lei o que é que você precisa pôr dentro destes contratos para que estes consórcios sejam considerados de acordo com a lei. Então, a estrutura
dos consórcios públicos, ou seja, a estruturação, ela vai se dar como? Ela vai se dar através de normas para formação e funcionamento dos consórcios entre estes entes. Cada consórcio público ele possui uma governança própria e uma personalidade jurídica própria, ou seja, o contrato vai normatizar como é que se dá essa relação, como é que esse ente novo, essa personalidade jurídica nova, porque daí então a partir da celebração deste contrato você tem uma personalidade jurídica nova, como é que ele se governa, como é que ele funciona. Então a estrutura do contrato que está dentro dessa legislação é muito importante para que a gente entenda do funcionamento deste consórcio. A lei, então, ela vai regular a criação, a adesão, a saída e as responsabilidades de todos os entes que fazem parte do consórcio público, com base no que estipula essa cooperação intergovernamental. Ou seja, ele vai dizer a finalidade, por que o consórcio foi criado, quem aderiu a este consórcio, qual é a responsabilidade de cada uma das pessoas, dos entes que fazem parte deste consórcio, como é que é a saída, ou seja, quando acaba este consórcio, né? Se ele tem um fim específico ou se ele é perene para a administração. Tudo isso vai estar regulamentado, ou seja, vai estar regulado através de um contrato. A lei vai dizer o que é que precisa constar neste contrato. Então, sobre personalidade jurídica, é importante, né, pautar que os consórcios eles podem assumir uma personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, com implicações na gestão, na obrigação e na capacidade de contratar. Então, este novo ente, porque consórcios, então, o município A e o município B se juntam, criam uma nova personalidade jurídica que tem um fim específico. Né? Para facilitar um pouco, na próxima aula a gente vai trazer, hoje já no final dessa, a gente vai ter alguns exemplos de consórcios para entender, mas a gente vai trazer também outros exemplos para entender um pouquinho melhor como é o funcionamento dos consórcios. Então, sobre a governança dos consórcios, a administração do consórcio público, ela inclui a definição de órgãos de governança. Então, como cria este ente novo que vai gerenciar essa tarefa, este fim, ele vai ter ali constituído quem é a diretoria, quem são as pessoas responsáveis pela decisão dentro deste ente novo, se vai ter Assembleia Geral, como essa Assembleia Geral vai funcionar, como é que as pessoas votam e como é que as pessoas participam das decisões, né? As pessoas, por pessoas, a gente lembra os entes federados ou os entes governamentais que estão participando deste consórcio. Então, a governança vai dizer disso, de como é que você governa, como é que você decide, você toma as decisões deste novo ente, que é uma personalidade jurídica nova constituída para um fim específico. Os consórcios públicos, então, eles vão utilizar o quê? De contratos de programa e contratos de gestão para firmar essas parcerias e delegar responsabilidades na prestação dos serviços. Então, a gente vai ter os instrumentos de parceria, que vão dizer da responsabilidade de cada ente dentro daquele contrato, e a partir disso, então, a partir dessa parceria firmada, eles conseguem delegar responsabilidades e atingir o seu fim. O fim do consórcio, geralmente, né, dos consórcios, é a prestação de serviços. Então, o que é o decreto? O decreto, ele vai regulamentar, ele vai detalhar, de certa forma, a lei. Então, ele detalha de forma administrativa e mais operacional para que
quem vai celebrar um contrato de consórcios entenda como é que vai ser organizado esse contrato de consórcio. Então, para que o funcionamento administrativo aconteça, a gente tem um decreto que diz de como é que o consórcio opera na prática. Então, vamos lá. A gente tem dois entes que têm por atividade fim específica, por exemplo, a coleta de lixo de uma determinada região, digamos que é o município de Canoas e Porto Alegre. Eles celebram um contrato onde o município de Canoas seria responsável pelo recolhimento e o município de Porto Alegre cederia o local para colocar esse lixo. Então, eles celebram um contrato. Esse contrato tem que estar de acordo com a lei, então ele está regulamentado pela Lei 11.107 de 2005, mas o decreto, que é o 6017 de 2007, vai dizer das normas e procedimentos administrativos e operacionais, ou seja, onde é que vai ficar esse consórcio, que é um novo ente, né, um novo ente administrativo, onde ele vai ficar, quem vai participar, como é que ele vai contratar pessoas, né, o que pessoas ele precisa, como é que ele vai se organizar para que essa cooperação funcione. Então, o decreto 6017, ele vai definir regras adicionais sobre a formação de consórcios públicos e a execução das atividades. Então, como ele vai detalhar a própria lei, ele facilita a implementação dela à administração pública, facilita com que a sua execução aconteça da melhor forma possível. Então, este decreto que detalha a legislação, e aí vocês vão ler, porque os dois são bem curtos, vocês vão entender como ele facilita que os entes governamentais interessados em celebrar ou organizar um consórcio consigam, então, fazer este contrato e fazer com que ele ocorra na prática. Então, sobre a formação dos consórcios públicos. Lá no decreto, ele vai falar quais são os procedimentos necessários para que os municípios, os estados e a União formem consórcios públicos e ele vai falar, inclusive, das exigências formais e legais para que isso possa acontecer. Então, ele vai mostrar dentro do decreto que procedimentos cada um dos entes precisam seguir, né, os ritos que eles precisam organizar para que eles celebrem então esses contratos. Além disso, vai falar um pouco das exigências formais e das exigências legais. Vai passar pela legislação, né, dizendo como é que celebra-se o contrato de acordo com a legislação. A adesão e exclusão desses entes ao consórcio público segue regras muito claras com relação ao quórum necessário e formalidades exigidas pela lei e pelo decreto. Então, para que você entre ou você saia deste consórcio, é preciso que as regras estejam explícitas e muito claras para todas as pessoas que celebraram aquele acordo, né? Então, essa forma de organização passa pelo decreto, ele detalha de forma muito específica. Sobre a gestão financeira dos decretos, dos consórcios. Os consórcios, eles são financiados pelos entes consorciados. Então, cada ente consorciado vai participar, né, de alguma maneira com o aporte financeiro para que aquele consórcio aconteça, para que aquele serviço ocorra. E os recursos, eles são geridos conforme os princípios. Então, os princípios da administração pública, legalidade, transparência, eficiência, os que vocês já conhecem. Então, com a
envolvimento de recursos públicos, já que são entes públicos que celebram um contrato de consórcio que tem então essa natureza de ofertar ou de dizer, né, de responder a que a população seja atendida por uma determinada demanda que ela precisa, que é necessária, também há prestação de contas. Então, os consórcios públicos vão prestar contas sobre estes recursos. E, claro, seguindo os princípios da administração pública e as legislações, sobretudo a lei da transparência, a gente vai ter que transparecer esses contratos e o controle e as normas financeiras envolvidas dentro deste processo devem ou deveriam ser publicizados. A fiscalização, por sua vez, destes contratos, ela vai se dar, né, dos consórcios públicos, sobretudo pelos tribunais de conta. Então, os tribunais de conta do Estado vão dar conta de fiscalizar a aplicação correta dos recursos por este novo ente, este ente que é o consórcio que foi efetuado, e vão garantir, então, a correta aplicação dos recursos e o cumprimento da legislação. As vantagens dos consórcios públicos. Entre algumas vantagens dos consórcios públicos estão a economia de escala. Por quê? Porque municípios muito pequenos podem juntar-se para formalizar um contrato, criando uma nova personalidade jurídica, onde cada um desses municípios entra com um determinado quantia de valor que é um pouco menor e eles conseguem juntos formar ter uma força maior para celebrar um contrato que implique, né, na prestação de um serviço público necessário para uma região inteira. Então, a ideia de fortalecimento, né, de algumas comunidades e alguns municípios através do benefício dos consórcios é muito interessante. Então, a economia de escala vem nesse sentido, a melhoria da prestação de serviços e também a maior eficiência na gestão dos recursos públicos, visto que você vai celebrar um contrato para prestar um serviço específico e muitos entes, né, e vários entes irão participar dessa celebração de contrato com um valor menor, né? Provavelmente porque teremos vários entes envolvidos na celebração do contrato, e aí então você vai prestar um serviço provavelmente de melhor qualidade. Né? Então, a ideia assim do contrato ela é muito interessante do consórcio. O consórcio ele é feito através de um contrato, né? A ideia é muito interessante porque aí você celebrando este contrato e organizando esse consórcio consegue gerir melhor os recursos públicos, né? Melhorando a forma, inclusive, como você oferta eles. Os consórcios públicos, eles podem enfrentar dificuldades na adesão e coordenação entre os entes consorciados e tem muitos desafios de gestão compartilhada. Por quê? Porque a gente está falando, às vezes, de municípios muito pequenos, com problemas relacionados ao limite de pessoal, de quantidade de pessoas, né, e de capacidade técnica para celebrar esse tipo de contrato. Então, coordenar determinadas atividades pode ser bem mais difícil, né, do que se imagina entre estes entes consorciados. Então, os desafios nessa gestão compartilhada, eles são bem maiores. Alguns casos de consórcios públicos bem-sucedidos no Brasil, eles vão mostrar para a gente como a cooperação entre os entes pode resultar em melhores serviços públicos e economia de recursos. Eu trouxe 3 exemplos que podem auxiliar nesse sentido, neste entendimento. O consórcio entre Municipal ABC em São Paulo, o do Grande Recife para transportes e o consórcio público de saúde da região de Jequié, Bahia. Vou começar para a área de saúde.
porque esse consórcio ele é referência na gestão compartilhada de serviços de saúde entre municípios. Ele otimiza os recursos e amplia o acesso de serviços para uma garantia mais eficiente dos recebimentos das pessoas com relação aos centros de saúde regionais. Então, ele vai fazer com que vários entes consorciados atuem em conjunto e a oferta dos serviços públicos, dos serviços de saúde para a população seja ampliada. Com relação a transporte, um exemplo de transporte público é da região metropolitana de Pernambuco, que integra municípios em um sistema de transporte que é coletivo e eficiente. Os benefícios eles vão incluir a redução de custos, a melhor qualidade no serviço oferecido e a maior facilidade para financiamento de projetos. Então, este grande consórcio, o Grande Recife Consórcio de Transportes, que é uma junção de vários municípios para ofertar o transporte público, também é um exemplo de como a gente pode ser mais eficiente, né, levando um serviço para uma camada maior da população. Então, o último exemplo, que é importante, de consórcio público de multissetores, ele é composto por 7 municípios da região do ABC Paulista e ele foi criado para integrar regional e coordenar políticas públicas. Ele promove a cooperação em áreas como transporte, saúde, desenvolvimento econômico e vai resultar em melhorias para a população local. Ele se destaca por sua capacidade de captar recursos e realizar projetos em conjunto. Então, você tem 7 municípios que formaram um consórcio e este novo ente vai tentar cooperar com outros entes em outras atividades, em transporte, em saúde. Então, ele vai buscar parcerias para resolver problemas de todos estes 7 entes que participam do consórcio. Né? O interessante dos consórcios é justamente isso, porque você junta vários entes federativos, municipais, estaduais, e você faz com que esse novo ente formado através desse consórcio, esse novo CNPJ, consiga organizar, consiga articular com outros entes, né, para benefício da população em geral. Então, assim, a forma, né, com que se pensa, se imagina os consórcios, traz exemplos que são muito bem sucedidos também no Brasil, tá bem? Junto dessa aula, eu coloquei a lei e o decreto para que vocês vejam de forma muito específica como é que é fundamentado na legislação e como é que o decreto ponto a ponto diz o que é necessário para a formulação de um consórcio. E eu gostaria que vocês lessem sobre os dois, para a gente na próxima aula seguir com as atividades, tá bem? Muito obrigada e uma boa noite.